Bem, boa noite a todos. A gente só estava esperando entrar mais algumas outras pessoas que estão aqui na fila. Estão me ouvindo bem? Todo mundo? Ok? Sim, Ótimo. sim. Então, para a gente seguir, né, o nosso horário, como seguimos ontem, nós terminamos na hora certa, né, para todo mundo poder também descansar e de um dia, né? Então, primeira coisa, a gente quer dar boas-vindas a todo mundo, agradecer muito a presença de vocês, tem sido muito inspirador, ontem foi muito inspirador para nós ficamos muito contentes com o resultado, né, com a presença, com o debate, com as perguntas, né, tudo que foi falado aqui, eu acho que a gente cumpriu, a gente considerou que cumpriu o que a gente tinha, né, prometido, e hoje a gente vai continuar nessa mesma intenção, né, de trabalhar o tema, de discutir o que a gente discutiu e que faz parte do nosso debate, né, como Neste. Então, muito obrigado, bem-vindos todos que estão aqui, e vamos dar início na noite de hoje, onde a gente faz um pequeno resumo do que foi ontem, vamos falar um pouco do que a gente vai falar hoje, vamos ter duas apresentações e talvez, né, um tempo maior e com mais possibilidade da gente debater, né. Ontem nós apresentamos o NEST, que é o grupo de estudos, o Núcleo de Estudos de Estatuto da Cidade, que é um grupo de pesquisa e de extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, né, alguns de vocês não estiveram presentes ontem, então, a nossa intenção, o nosso grupo de estudo tem como seu objetivo acolher, né, a gente falou do alinhamento, de alinhar ideias, né, e ação para uma melhor qualidade de vida urbana, né? Esse é o nosso objetivo. Nós temos o Estatuto da Cidade, o direito à cidade é um eixo, o Estatuto da Cidade é a gênese de todo esse processo, foi a partir do Estatuto da Cidade que a gente estudou, que a gente se formou como grupo, e hoje, né, como eu já falei, são os 20 anos, né, de formação do grupo de pesquisa, nós estamos comemorando esse evento, vocês viram já, né, nos slides, tem ali um logotipo, 20 anos do Neste, então esse é um dos eventos que a gente tem realizado, com a ideia, né, muito clara, de tornar esse tema, né, popularizar esse tema, discutir esse tema com a sociedade, né, nós temos aqui presentes muitas pessoas que são da universidade, da nossa universidade, que são de outras universidades, mas temos também aqui funcionários, servidores de prefeituras, de outras instituições, de organizações não governamentais, que também querem entender um pouco mais o que é o direito à cidade e como ele pode ser aplicado no cotidiano das suas instituições e, obviamente, que todas as instituições, tanto as instituições universitárias, né, como as públicas e as ONGs, o objetivo é o bem comum, né, o objetivo é melhorar a qualidade de vida urbana, de uma vida urbana tão difícil, tão precária que a gente tem, né, na nossa cidade, em quase todas as cidades brasileiras, né, temos problemas de mobilidade, temos problemas de habitação, temos problemas com a ocupação de áreas que são frágeis em termos ambientais, temos problemas de enchentes, temos problemas dos desastres. Então, nós temos, assim, uma gama de questões, né, urbanas que precisamos discutir e que estão dentro dessa ideia, né, de promover o direito à cidade. Como é que a gente pode resolver essas questões, né, olhando para o direito à cidade? Então, o NEST, ele tem esse papel, essa é a nossa função. Como eu disse ontem, quem quiser participar, nós somos um grupo aberto, tem um projeto, tem uma discussão, você tem os nossos contatos, tem a nossa rede social, pode entrar em contato, que nós retornamos, né, e seria um prazer ter outros pesquisadores, né, de arquitetos, hoje a gente vê gente do direito, temos pessoas das relações públicas, da comunicação, da pedagogia, da geografia, então, quanto mais multidisciplinar, interdisciplinar nós formos, né, nós vamos conseguir ganhar bolsa, depende, né, se tiver bolsa,
Pode ser, não é? A bolsa é uma coisa meio complicada. Primeiro é sem bolsa, né? Depois, né, as meninas conhecem disso. Primeiro entra sem bolsa, depois, se tiver realmente interesse no tema e na discussão, né, a gente pode pensar, né, nessa questão das bolsas quando elas eventualmente, né, são dadas. A gente tem muita dificuldade com isso, mas nós no grupo também estamos pensando em outras alternativas. Então, entre, participe, né? E lá a gente vai discutir como é que a gente consegue viabilizar, né, o trabalho e a participação de todo mundo, né? Fizemos essa apresentação do NEST, depois o Vinícius, né, apresentou os aspectos teóricos, né, alguns dos aspectos teóricos do direito à cidade, né, o seu criador, as discussões que se desenvolvem, a aplicação do conceito no Brasil, e hoje ele vai continuar um pouco também nessa linha, e por final, na noite de ontem, a gente teve a apresentação de uma forma, né, de uma intervenção, né, uma forma de intervenção, no caso, com as crianças, né, para a promoção do direito à cidade, que foi a pedagogia para o direito à cidade, que foi o exemplo que a Thaís também, nossa mestre, né, que fez também o seu mestrado no PPGAL, e tanto ela como Vinícius, e que hoje, né, fazem parte do NEST. Além disso, uma excelente discussão, eu acho que no final a gente conseguiu, né, atender as perguntas que foram feitas, e a ideia que a ideia era essa mesmo, de termos perguntas, de termos discussão, e podemos auxiliar nas diversas pesquisas, na diversa ação, né, que todas as pessoas executam, né, no seu dia a dia. Hoje, então, a gente vai fazer uma apresentação, tanto a primeira como a segunda apresentação, são produtos, né, de pesquisa do nosso grupo, né? O primeiro, que é o Vinícius vai apresentar, vai fazer uma discussão ainda sobre o direito à cidade, mas vai fazer as questões relacionadas com o seu mestrado, né? Ele fez um mestrado, e no seu mestrado ele estudou os entraves do direito à cidade, né? Por que o direito à cidade ele não se constitui, por que ele quais são as dificuldades para que ele seja colocado em prática. Então, os entraves do direito à cidade, ele vai discutir essas questões que podem ser, eu acho que são do interesse de todo mundo. A gente conhecendo os entraves, a gente tenta discutir, pensar como é que como nós podemos superar esses entraves, né? Então, essa discussão, ele vai trazer algumas dicas, alguns caminhos, mas a gente pode aqui, coletivamente, discutir como é que nós podemos colocar o direito à cidade em prática. Qual é a dificuldade? Quais são os entraves? Então, isso é a proposta, né, de apresentação que o Vinícius vai apresentar. Depois, nós temos um resultado de alguns anos de projeto de iniciação científica, né, dentro do grupo também, e de um edital universal, o CNPq, que nós tivemos também no nosso grupo de pesquisa. E o que vai ser apresentado, o que a gente está chamando de estudo temporal. O que é um estudo temporal? Nós, a partir da minha tese de doutorado, né, em 2003, 2004, estive fazendo 75 histórias de vida de moradores de 3 assentamentos precários, 3 comunidades em Maceió. Primeiro era o conjunto de meses, que era um conjunto habitacional, que foi considerado até pela prefeitura como um projeto piloto e um projeto modelo, né? Foi considerado um projeto modelo, era um projeto financiado pelo Habitat Brasil BID, uma primeira experiência, né, que foi construída ali, bem perto da UFAL, na cidade universitária. Depois, a outra comunidade, quem tem um pouco mais de idade, né, quem não tinha, eu sei que tem muita gente aqui que nasceu no ano 2000, né, quem não tinha 2 anos, 3 anos, mas quem era um pouquinho mais velho, verificou, observou que havia uma cidade de lona. Essa cidade de Lona, né, no caminho do aeroporto, ali no Eustáquio Gomes, ela, por muitos anos, ela permaneceu ali, né, e depois, enquanto eu fiz as minhas histórias de vida, no ano 2003 ela estava ali. Depois de alguns anos, ela foi deslocada para o Benedito Bentes,
para o conjunto Cidade Sorriso 2, ou é 1, Cidade Sorriso 1, de vez em quando eu convido, obrigada, Clarice, Cidade Sorriso 1, né? E a outra nossa comunidade que a gente trabalhou foi a Vila Maté. Então, no ano 2003, 2024, eu fiz, em cada uma dessas comunidades, eu levantei 25 histórias de vida. Essas histórias de vida, né, elas foram o material que eu, a partir dessa discussão com a comunidade, com as famílias, como é que a vida delas foi, a minha história de vida, ela dividida em 5 partes, e eu falava da infância, falava da vida adulta, dos filhos, etc., falava de como foi a luta pela casa, como é que eles conseguiram ter a casa, depois, sobre quais eram as perspectivas, o que eles achavam das políticas, e depois a perspectiva, qual era a perspectiva de futuro que as pessoas tinham, o que elas queriam estar, onde elas queriam estar, como elas queriam estar 10 anos depois, tá? E aí eu fiz em 2003, 2024, já com uma ideia, né, de tentar fazer depois. Estando na universidade, então eu fiz alguns projetos de iniciação científica, com apoio desses brilhantes alunos que nós temos aqui, né, eu retornei, né, a essas comunidades. E refiz, 20 anos depois, um pouco mais até em alguns casos, não, 20 anos, um pouco menos, na realidade, eu refiz essas entrevistas, né? Revendo as pessoas, quem eram essas pessoas, como é que elas estavam, a situação que elas estavam, e, obviamente, não consegui encontrar todos, né? Eu fiz 25 em cada, e foi muito difícil encontrar. Imagina numa favela, né? As pessoas se mudam, as pessoas, elas têm uma rotatividade muito grande. Inclusive, na época da minha entrevista, quando eu fiz a entrevista inicial, teve um dia que eu fiz uma entrevista com uma pessoa que estava ali, morava num barraco lá na cidade de Londres. Quando eu cheguei no outro dia, oxente, cadê o senhor que eu entrevistei? Ah, ele já foi embora. Vendeu o barraco por um bujão de gás ou uma bicicleta, nem me lembro mais o que era. Era uma alta rotatividade. A gente sabe que nessas comunidades, nessas comunidades mais precárias, nessas ocupações, né, é muito difícil, as pessoas estão ali, né, em busca de uma casa, mas elas precisam sobreviver, precisam comer, e aí muitas vezes, elas estão, né, se mudando e vão, tentando ver se conseguem alguma coisa para se sustentar, para sustentar a sua família. Então, eu fiz essa história. Muitas das pessoas, como eu já disse, algumas morreram, algumas mudaram para outros estados, estavam em outras comunidades, mas a gente conseguiu reentrevistar algumas pessoas. Então, esse estudo temporal que a gente fez foi justamente isso, colocar aqui, né, o que a pessoa respondeu em 2003 e o que a pessoa respondeu em 2018, 2019, 2022, que foram os anos que a gente fez as entrevistas. E, a partir daí, que lições a gente pode tirar? Na realidade, o meu estudo era entender como as macropolíticas impactam na micropolítica, no cotidiano da família. Como é que um programa, e aí a gente faz perguntas, na época não tinha Bolsa Família, né, o Bolsa Família não existia ainda, então a gente consegue fazer perguntas para saber o que aconteceu, né, nesse período, que houve o Bolsa Família, melhorou, piorou. Então, há toda uma discussão, né, uma discussão temporal, né, sobre isso. O que aconteceu em 2003, as políticas públicas foram implantadas ou não, e como as pessoas estão, se melhoraram ou não, e até ver, né, lembra que eu disse, que eu perguntei, daqui a 10 anos, né, como é que você vai estar? E as pessoas diziam, confirmavam ou não confirmavam, está pior, está melhor. Então, a gente consegue ter uma visão sobre as políticas públicas e a sua influência, né, no dia a dia, no cotidiano das pessoas. E nisso, né, e nessa verificação, né, do que aconteceu na vida das pessoas, a gente consegue ver o impacto da política, né, se a política pública ela impactou, se o direito da cidade ele foi sendo adquirido, porque a minha tese, a minha hipótese inicial é que existe uma pobreza intergeracional. Então, nós temos casos de pessoas que nascem em comunidades, né, e não conseguem sair desse nível de pobreza. E outras conseguem. Como é? O que faz uma pessoa conseguir, né,
ter uma qualidade de vida, ter uma casa, ter educação, ter saúde, ter um salário, e a outra não. Essa era sempre um pouco a minha curiosidade, e eu cheguei à conclusão, uma das conclusões é que existe uma possibilidade, desde que hajam políticas públicas, né, há uma possibilidade de melhora, desde que hajam políticas públicas, né, bem focadas, bem aplicadas, mas há uma coisa chamada, que eu chamei na tese, em armadilha da pobreza. Muitas pessoas, elas não conseguem sair dessa situação, né? Por quê? Moram num lugar onde as pessoas não dão trabalho, né? Lá na Vila Emater, eu dizia, você diz onde você mora? Não, as pessoas têm preconceito, então eu não digo onde eu moro, porque eu já moro nesse lugar, eu já não tenho trabalho, e eu não consigo trabalho se eu disser que eu moro aqui. Então, todas essas questões, elas foram pontuadas nas falas, e a gente consegue ver que muitas dessas pessoas, elas não conseguem sair desse ciclo de pobreza se não houver uma política, né, que as ajude a poder fazer uma mudança, né, na qualidade e na qualidade da sua vida, né? Então, é um pouco, a gente vai discutir um pouco, a gente vai ver um pouco em algumas frases, obviamente as meninas não vão dar conta, né, de apresentarem todas as entrevistas, né, mas a gente está produzindo, a gente vai produzir agora alguns artigos para mostrar para vocês, né, como foi esse trabalho, que tipo de impacto as políticas têm. Deixa que eu ia dizer mais uma coisa. Sim, das entrevistas às populações, eu também fiz entrevista o que eu chamei profissionais do urbano, certo? Pessoas que trabalham, eram professores, eram arquitetos da prefeitura, do estado, eram pessoas da decisão e que eram gestores, né? E também essas entrevistas serviram para entender como a própria sociedade ou o próprio poder público vê, né, essas pessoas, essas comunidades. E foi muito interessante porque havia ali um choque, né, como há, né, muitas vezes a gente escuta até das várias pessoas de uma forma geral, que as pessoas não querem trabalhar, porque as pessoas são preguiçosas, porque tem o Bolsa Família, porque tem lá, papapá. E a gente vê que, e aí a gente aprende, e aí eu aprendi, né, que nós precisamos ter uma empatia, né, e saber que as pessoas estão em certas condições, não, quer dizer, elas não estão em certas condições porque elas querem, né, elas não conseguem sair, porque não há nada, né, não há nenhuma política pública, eles não têm apoio, não tem nem, muitas vezes, o que comer, não sabe se vai comer ou não do outro dia, então eu não posso julgar, né, uma pessoa que não está na minha situação, que me levanto, tem um trabalho, tem uma casa, né, então pense numa pessoa que não tem, né, que não tem trabalho, que não tem uma profissão, né, que tem uma família, né, que muitas vezes até na adolescência ela foi se constituindo. Então tem uma série de questões, a pessoa até não tem comida, não come. Então é muito complicado, né, você exigir que uma pessoa tenha um certo comportamento que a gente acredita que seja, né, digamos, virtuoso, né, mas é muito difícil. Então a empatia mostra muito isso, né, que há uma separação, muitas vezes do ponto de vista do arquiteto que está trabalhando com a comunidade, né, então muitas vezes há choques, porque a gente não quer compreender ou não quer ouvir, né, então é muito importante, as histórias de vida me ensinaram a ouvir, é muito importante ouvir, né, o que as pessoas precisam, o que as pessoas querem para suas vidas, porque esse é uma base do direito à cidade. O direito à cidade é permitir que as pessoas sejam o que elas querem ser, né? Desde que aquela vontade, aquele ser não incomode, não incomode, mas não prejudique, né, o senso comum, a vontade, a sociedade, o funcionamento, né, da sociedade. Então, é importante a gente ter ouvidos, né, ouvir e ouvir com atenção, né? Porque muitas vezes você ouve assim, mas ouve como, né, sei lá, deixa eu ouvir aqui, mas com atenção, escutando, e isso é muito importante, a gente precisa cada vez mais escutar,
né, e para que a gente possa entender quais são os diferentes pontos de vista e entender o que leva uma pessoa, né, a ter determinados comportamentos, né? Então, é importante, né, a gente ouvir, repetir, né, e se posicionar, tá certo? Pronto, eu prometi que não ia falar muito, mas eu acabei falando muito, né? Então, vamos lá, Vinícius, é com você. A Alice mandou agora no chat, eu ia falar, a gente tá em sintonia aqui, que justamente a palavra de hoje é comunidade e é outro forms, outro link que está compartilhado aqui no chat. Então, quem quiser garantir o certificado, clica lá, coloca a palavra. Vão enviar também no grupo do WhatsApp, quem está lá no grupo. E a intenção do grupo também não é ser só desse curso, como a gente tem a intenção de fazer outros módulos, e até existem outros eventos que o Nest já faz, no sentido de tem o grupo de leitura e discussão, que a gente faz a cada 2, 3 meses, então a gente vai ficar informando tudo lá nesse grupo também, para se alguém tiver interesse em participar. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Tá, tá na tela cheia, alguém pode me informar aí? Tá sim. Pronto, então eu pensei em começar hoje fazendo uma pequena retomada de tudo que a gente discutiu ontem, né? Aqui no caso, essa imagem, ela reflete a conclusão, a visão contemporânea, assim, do que é o direito à cidade como um slogan de luta dentro da cidade, dentro do campo urbano, por diversas bandeiras diferentes. A gente vê o direito à cidade relacionado à educação, a gente vê uma questão de interseccionalidade aí, que eu vou falar também um pouco hoje, a questão da habitação, muito presente nessa imagem. Essa imagem é bem simbólica, tem até a criança ali com um brinquedo na mão, um cachorro, que mostra que o direito de cidade ele permeia todos os aspectos da vida, né? E ele está sendo muito usado, cada vez mais usado pelos movimentos de luta, não apenas por moradia, mas pelos vários direitos dentro da cidade, né? E aí, para lembrar, eu vou voltar nesse conceito definido em 2006, na Carta Mundial pelo Direito à Cidade, que seria o direito à cidade como usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios de sustentabilidade, democracia, equidade e justiça social. Ele é um direito coletivo dos habitantes das cidades, e em especial dos grupos vulneráveis e desfavorecidos. Eu vou falar muito sobre a interseccionalidade e o direito à cidade hoje, né? Que lhes confere legitimidade de ação e organização baseado nos seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do direito à livre autodeterminação e a um padrão de vida adequado, né? E aí a gente pode lembrar também que, muito além da demanda por infraestrutura, equipamentos urbanos ou habitação social por si só, o direito à cidade ele funciona, não sei se vocês lembram aquela imagem do guarda-chuva, como uma utopia orientadora da luta social. Então, o direito à cidade originalmente ele tem esse caráter revolucionário, filosófico, muitas vezes visto como utópico por parte das pessoas que estudam isso, né? Mas essa utopia serve justamente para nos guiar em direção a um interesse em comum, tendo essa noção de orientação mesmo da luta social e de aglomeração e do fortalecimento das lutas individuais através de um slogan coletivista, né? E aí, a diversidade também fala sobre a liberdade de fazer e refazer as nossas cidades e a nós mesmos. As desigualdades e opressões são determinantes e estão determinadas na produção do espaço, que foi justamente aquela questão das razões que geram o nosso espaço físico, que as cidades muitas vezes são feitas não para as pessoas, mas seguindo ordens do capital, daquelas pessoas que influenciam, né? Dos agentes do urbanismo, que a gente fala geralmente. E aí, o direito à cidade é justamente a reivindicação do direito à cidade não está necessariamente voltada à institucionalização sob forma de lei. Não existe, quer dizer, não existe é forte de se falar, mas assim, o objetivo central não é criar um direito à cidade, mas usar o direito à cidade como o slogan da luta pela garantia de direitos diversos, que tem como objetivo um objetivo comum, que é justamente essa mudança de paradigmas, né?
E aí, nesse sentido, a palavra direito não se implica necessariamente em traduzir essa demanda através do direito estatal. Justamente isso que eu falei agora, é só para vocês lembrarem que o direito de cidade ele não está longe da nossa realidade local. Eu sei que tem gente que não é aqui de Maceió especificamente, mas no Brasil todo existe uma forte aderência ao direito à cidade, não apenas no sentido de orientação, mas no sentido explícito mesmo, como vocês veem aqui, que tem as faixas, tem postagens em redes sociais, clamando pelo direito à cidade em diferentes contextos, né? Na luta por moradia, na luta contra a especulação imobiliária. Aqui no meio tem a postagem que era da luta dos afetados pelo desastre crime da Braskem. Então, o direito à cidade, vocês veem que ele é muito plural e ele tem sido utilizado em diferentes campos, né? E aí, no Brasil, o direito de cidade ele influenciou bastante o capítulo da política urbana na Constituição de 1988, que é justamente nos principais objetivos da política urbana, que acabaram sendo a garantia do bem-estar dos habitantes, ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade. Tem muito essa questão da função social da cidade e da propriedade, que foi fruto justamente dessas discussões que aconteciam na época, e instituir a política de desenvolvimento urbano, indicar o plano diretor como instrumento para o planejamento e expansão urbana. A gente teve uma breve discussão sobre o plano diretor ontem, e a gente viu que essa essa falta de interesse, muitas vezes, dos agentes políticos de fazer atualizações, respeitando os prazos do plano diretor. Muitas vezes, aqui em Maceió acontece isso, eu não lembro onde era, outro lugar que pediu dicas, mas a gente está numa situação bem parecida, na verdade, né? E também, no final, é definir a função social da ocupação do solo urbano. Justamente vai de encontro àquela visão simplesmente monetária de ver o terreno urbano como um ativo, mas tentar implementar através da própria Constituição essa função social, fazendo com que a própria propriedade privada individual ela não seja absoluta, né? Ela está subordinada à função social da propriedade e ela, em teoria, existem diversas ferramentas que serviriam para garantir essa função social. E hoje a minha intenção é muito falar sobre isso também, sobre o arcabouço jurídico brasileiro em relação à produção da cidade e, em contrapartida, o modo como as cidades continuam sendo produzidas, né? O que acontece nesse caminho entre a teoria e a prática. E aí, justamente, o Estatuto da Cidade seria um dos primeiros frutos dessas discussões que, na execução da política urbana, de que trata os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. O Estatuto da Cidade busca regular o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade, da propriedade urbana, e estabelece também os instrumentos para que isso aconteça, né, que são assim, são muitos instrumentos, eu coloquei apenas alguns aqui, mas alguns mais relevantes, digamos assim, seriam os planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território de desenvolvimento econômico e social, planejamento participativo, que no caso entraria o plano diretor, o plano de gestão orçamentária participativa. Todos esses planos e instrumentos estão previstos no Estatuto da Cidade e serviriam justamente para promover essa conexão entre os princípios da Constituição, que foram inspirados pelas discussões de direito de cidade à época, e buscando uma forma de materializar isso, né? E aí a gente entra no plano diretor em si, que seria um dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, e ele é um instrumento de planejamento urbano que tem por finalidade orientar o desenvolvimento físico, econômico e social do território municipal, visando o bem-estar da comunidade local. O plano diretor ele é obrigatório para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes e ou integrantes de regiões metropolitanas também, né? E ele é fruto sempre, assim, teoricamente, de um planejamento participativo e ele necessita da participação da população para sua elaboração. A própria metodologia de desenvolvimento dos planos diretores, eles colocam isso bem claro, né? E ele acaba se tornando, então, a base do planejamento do município. E por isso é muito importante que esse instrumento articule de maneira eficaz todas as principais políticas públicas existentes. E aí a gente já encontra um dos primeiros grandes entraves ao direito à cidade, né?
que seria, no caso, essa questão do plano diretor, que a gente viu que não é só em Maceió, em vários outros lugares, ele acaba muitas vezes nem sendo produzidos ou são produzidos e a sua atualização é deficiente, ou até mesmo questões a respeito da metodologia empregada, se realmente cumpriu esse quesito da participação popular e que se ele é realmente um fruto de discussões das pessoas e se ele realmente vai, através das suas diretrizes e propostas, sanar esses problemas, né, que são levantados. E aí essa figurinha que eu vou tentar fazer essa figurinha e mandar no grupo, que eu usava muito, mas eu perdi, enfim. No caso das políticas públicas, o modo como as políticas públicas são aplicadas ou não influencia diretamente o modo como as diferentes classes sociais têm o seu direito à cidade garantido ou cerceado. Apesar de a discussão sobre o direito à cidade ter se iniciado em meados dos anos 60, na contemporaneidade se faz necessária ainda, principalmente com a implementação de documentos que, a despeito de se alinharem com a legislação urbana brasileira, de alinharem a legislação urbana brasileira com os princípios participativos, na prática se demonstram ineficazes na garantia de tal direito. É justamente isso. Nós temos aqui no Brasil um arcabouço jurídico que ele é referência a nível mundial, assim, no quesito participação. Ele leva muitos conceitos de direito à cidade, a função social da propriedade, a função social da terra urbana, enfim. Ele leva em consideração muitos desses princípios que são considerados extremamente contemporâneos, assim. Mas, apesar disso, o grande desafio seria justamente fazer essa ligação entre a teoria funcional do direito da contrasta com a realidade urbana cotidiana de negação de direitos, em especiais aos invisíveis, ao processo de planejamento e produção do espaço urbano, que aí entra justamente a questão da interseccionalidade. Fatores como gênero, raça, idade, etnicidade e renda distribuem desigualmente os ônus e os benefícios da urbanização entre os indivíduos no território. E aí a primeira discussão que a gente pode ter é justamente sobre a produção e reprodução capitalista da cidade. Aqui eu repito a imagem que eu apresentei ontem, que é da Vila Maté. Eu vou falar mais sobre a Vila Maté hoje, que ela foi objeto da minha pesquisa de mestrado, né? Que no caso a segregação socioespacial enquanto fenômeno inerente ao sistema capitalista exclui uma parcela significativa da população de exercer o direito à cidade, na medida em que não socializa os serviços e equipamentos coletivos, concentrando cada vez mais em áreas centrais da cidade, atendendo ao capital e à elite burguesa, reforçando o aprofundamento das desigualdades sociais no espaço urbano. Aqui, inclusive hoje, quando eu estava fazendo slides, eu fui ver as distâncias, né, entre essa foto da Vila Maté e a do Parque Shopping. Eles são distantes a cerca de 750 metros, sendo que a primeira mansão, uma casona com piscina, localizada na região próxima à Vila Maté, fica a 25 metros dessa região onde a gente tirou fotos, né? Então a gente vê que essa segregação ela é muito explícita quando a gente vê esse caso, que eu vou explicar melhor hoje, mas é uma realidade que não é só de Maceió, não é só do Nordeste, é uma realidade brasileira, né? E aí, uma das principais consequências dessa produção capitalista das cidades é justamente a segregação urbana, porque a organização do espaço urbano acaba sendo hierarquizado. Hierarquizado no sentido de que você vê claramente quais são as regiões que recebem um maior investimento, porque esses investimentos eles são selecionados não geralmente, não de acordo com as necessidades da população, mas através de uma visão muito de plano de negócios, de quando a gente entra em conceitos de cidade vitrine, por exemplo, que está muito em vigor aqui em Maceió, muitos investimentos urbanos eles são voltados para como a cidade vai ser percebida para pessoas de fora, quando a gente fala sobre cidades turísticas, né? E aí isso provoca uma hierarquização do espaço urbano, onde o próprio desenvolvimento dos territórios de pobreza, ele contrasta com esses investimentos, né? Ele é resultado, na realidade, desses investimentos. E aí, portanto, essa competição e mercantilização da produção da sociedade destrói laços de solidariedade, liberdade e justiça social,
favorecendo uma apropriação desigual da riqueza por uma minoria, enquanto a maioria sofre com as consequências sociais dessa lógica. E aí, nesse sentido, os territórios da pobreza e suas melhorias, ou não, depende diretamente, justamente dessas dinâmicas mercadófilas do tecido urbano. Essa é uma visão, assim, meio que pessimista, mas é uma realidade que a gente vê e é justamente o que a gente luta contra, né? Então, quando a gente vê que esse território ele é hierarquizado, ele é hierarquizado como fruto das formas de poder e dominação que datam desde a época da colonização, assim, se a gente for voltar lá atrás, onde se a gente vê os grandes detentores de terra, eu falo de Maceió, mas isso vale para outras regiões do Brasil também. Os grandes detentores de terra, as famílias hoje que dominam o poder, se a gente for olhar os antepassados e a linhagem, a gente vê que é uma questão de que as capitanias hereditárias realmente acabaram, assim. E aí, tendo a desigualdade como uma das principais marcas do Brasil desde a sua colonização, as relações de dominação foram determinantes para uma distribuição de terras baseadas no poder e a força. E aí, nesse sentido, as relações de poder elas se adaptaram, continuam se adaptando, porque a gente vê aqui, a gente tem vários casos da mesma família se mantendo no poder, e aí o filho continua no poder, e essas famílias geralmente são grandes detentores de terra, e de onde vieram essas terras? Quase nunca é fruto realmente de trabalho, né? Geralmente é fruto justamente dessa distribuição desigual histórica aqui no Brasil. E por isso que a gente entra na questão da interseccionalidade também, né? Que o, toda essa herança histórica ela influencia na forma como os territórios da pobreza e do perfil populacional desses territórios da pobreza acabaram se formando, né? E aí, conforme as normas sociais e políticas foram se aprimorando, se tornando cada vez mais disfarçadas por discursos demagógicos de luta por igualdade. Quando a gente vê realmente que, por exemplo, o arcabouço jurídico, os planos brasileiros, eles estão totalmente alinhados com, assim, totalmente alinhados é meio forte de se falar, mas eles estão, de certa forma, alinhados com os princípios do direito à cidade, esses detentores de poder, eles têm que se apropriar desses princípios e tentar, muitas vezes, fazer com que eles não se tornem realidade, porque eles agiriam contra eles mesmos. E é muito o que essa frase fala, que o poder hegemônico das classes mais altas se perpetua na realidade brasileira, tornando a espacialização dessas desigualdades no tecido urbano a forma mais visível dessas relações de poder. Porque se a gente for observar as ferramentas propostas, por exemplo, dentro do Estatuto das Cidades, existem algumas que não existe caso aqui em Maceió, existem pouquíssimos casos no Brasil que realmente são aplicadas. Porque se elas fossem aplicadas, elas agiriam justamente para ir de encontro com esse poder hegemônico. E é por isso que eu falo aqui dos entraves do direito à cidade. A gente precisa também estudar quais são os empecilhos para que a gente conquiste pequenas conquistas que sejam dentro voltadas para o direito à cidade, né? E aí a gente entra justamente na questão do direito à cidade e a interseccionalidade, onde as desigualdades e opressões são determinantes e estão determinadas na produção do espaço. Quando a gente observa que a grande maioria das pessoas que moram em territórios da pobreza elas têm um perfil específico, a maioria são pessoas pretas, a pobreza urbana ela é muito feminina também, e aí a gente precisa ter essa sensibilidade para essas questões, né? E as hierarquias territorialmente identificadas e diferenciadas, hierarquias são territorialmente identificadas e diferenciadas na paisagem urbana. Dependendo do bairro que você anda, você vai ver que o perfil populacional é completamente diferente. E isso é fruto de todas as dinâmicas históricas que culminaram na formação do tecido urbano, né? E aí a segregação e a violência a segmentos sociais específicos se tornaram parte da constituição social e política dos territórios da cidade. E aí, justamente, a conclusão disso é que usar a interseccionalidade como ferramenta analítica vai muito além de ver a desigualdade social através de lentes exclusivas de raça ou classes. Em vez disso, entende-se a desigualdade social através das interações entre várias categorias de poder. E aí eu peguei, tive esse arquivo que eu achei que encaixava muito bem com essa questão, que fala que a pobreza tem cor, gênero, origem e idade.
que é justamente essa questão da pobreza intergeracional que a Débora falou, que a gente estuda bastante, que existe uma armadilha da pobreza, que da mesma forma que os detentores de poder vão passando para os seus herdeiros as mesmas formas de poder, as mesmas terras, literalmente, a pobreza também ela acaba se tornando da mesma forma intergeracional, né? E de acordo com o relatório da Oxfam Brasil, Nós e as Desigualdades, há um crescimento na percepção do racismo e machismo na sociedade, que é justamente da mesma forma que os detentores de poder buscam a manutenção do status quo para que eles se mantenham na posição de poder, essa manutenção da posição de poder também representa a manutenção na posição das pessoas que são subjugadas dentro desse contexto, né? E aí a gente pode falar um pouco sobre a produção e a reprodução capitalista da cidade, que é aquela questão que a gente começou a discutir ontem, de a gente ver o ambiente urbano não como um ambiente que deve ser pensado para as pessoas, mas como um ambiente que ele pode gerar lucro e que ele é pensado através, como se fosse um ativo realmente, né? E aí uma das principais consequências dessa produção capitalista das cidades é justamente a segregação urbana. A organização do espaço urbano produzido, reproduzido, tende a ser hierarquizada, repetindo aquilo que eu falei antes, e aí essa competição e mercantilização da produção da cidade destrói os laços. Isso aqui eu já falei, né? Só para reforçar essa visão mercadófila da cidade que a gente vem, a gente está em época de eleição, a gente vê que muitas propostas, muitas visões de cidade partem desse princípio mercadófilo, né? E ele acaba de forma geral, se afastando das reais necessidades da população. E aí, eu tentei trazer aqui o estudo de caso da minha dissertação para ilustrar justamente toda essa discussão que a gente está tendo, né? Pensar como essas formas de poder culminaram na produção dos territórios da pobreza e da evolução da cidade. Eu vou falar dizer cidade de Maceió, mas a boa parte das cidades brasileiras passam por um processo similar. E aí, eu vou começar um pouco falando sobre de onde vem a demanda por habitação, né, em Maceió, que ela se iniciou em meados dos anos 80, principalmente, que é, especialmente no período correspondente a esse período, dos anos 80, houve uma crise do setor açucareiro em conjunto com as mudanças ocorridas na legislação trabalhista sobre o trabalho rural, que intensificou ainda mais o fluxo migratório do campo para o capital. Essas mudanças, assim, que assim, o perfil econômico de Alagoas, principalmente nessa época, era baseado basicamente nas grandes usinas de açúcar, né, que exploravam de diversas formas o trabalho no campo. E aí essas mudanças na legislação fez com que muitas dessas pessoas ficassem desempregadas e acabassem buscando na capital uma mudança, né, do padrão de vida ou até mesmo a própria subsistência que ficava muito dificultada nos lugares que eles se originaram, né? E aí essa acelerada ocupação do território provocou mudanças intensas na cidade, onde as áreas consideradas de risco passaram a ser habitadas por construções irregulares que, de modo geral, eram caracterizadas pelo baixo padrão construtivo, precariedade de infraestrutura urbana e fragilidade de posse de terra, que se a gente observar os vetores de ocupação de Maceió, a gente vê que inicialmente as famílias mais abastadas, as famílias que tinham um maior poder na época, elas podiam escolher a dedo os territórios que elas iriam ocupar. Então, esses territórios mais valorizados, que garantiam uma maior segurança física mesmo das pessoas, eles foram ocupados inicialmente. E aí, quando aconteciam outros fatores, como esse fluxo migratório dos anos 80, essa população que chegava era uma população empobrecida, uma população que não tinha acesso ao mercado de trabalho local de uma forma simples, né? Geralmente acontecia através de subemprego. Então, eles não conseguiam se localizar espacialmente na cidade perto desses territórios valorizados, né? E aí houve justamente isso que esse feito, que é a ocupação de áreas de risco, encostas, todos aqueles territórios que eles eram considerados os restos do território urbano.
E aí essas pessoas passaram a ocupar, e esse foi um dos grandes booms aqui em Maceió da formação dos territórios de pobreza urbana, né? E aí o processo de urbanização da cidade de Maceió é reflexo de uma configuração espacial excludente e segregadora, com contrastes socioeconômicos refletidos no território, onde a população de baixa renda é obrigada a ocupar áreas de baixa qualidade urbana, sem equipamentos públicos adequados, sem saneamento básico, acessibilidade, segurança pública, etc. E aí, enquanto a população de classe mais alta escolhe suas áreas residenciais associadas à proximidade de serviços, comércio, infraestrutura, até aqui em Maceió, muitas vezes escolhe com a proximidade da praia. A gente sabe que quanto mais ele se aproxima do mar, a região da Jatiuca hoje em dia é considerada um dos metros quadrados mais altos, se não me engano, um dos mais altos do Brasil, né? Então a gente entra aqui na questão da Vila Emater, que por que eu escolhi estudar a Vila Emater? Porque ela representa, assim, ela representa muita coisa, mas principalmente hoje em dia ela é quase que uma contradição. Porque quando ela foi formada, ela era a favela do lixão, onde as pessoas viviam. Maceió, para quem não sabe, tinha um lixão antigamente que ficava. Eu vou mostrar um mapa, mas ele ficava muito próximo do mar. E aí, quando a Vila Maté foi formada, era uma região que totalmente desolada e, bom, era um lixão, né? Então, muitas pessoas vindas daquele fluxo rural, elas encontraram nesse lugar um modo de subsistência, porque com a chegada dos caminhões, tiravam, eles podiam tirar materiais recicláveis, eles podiam até mesmo comida, alimento, roupas, eles viram naquele lixão uma oportunidade para conseguir existir, quando aquela era uma região que ninguém queria morar lá, né, na verdade. Então, a Vila Mater 2 atualmente é um assentamento precário situado em área pública, ocupado por 250 famílias e cerca de 1.100 moradores, limitado pelos bairros de Jacarecica e São Jorge. Aí aqui eu quis mostrar para você justamente essa visão. Esse aqui é um documentário sobre a Vila Mater 2, que está no YouTube. Quem tiver interesse de assistir depois é muito interessante. O título é O Lixão Sai e a Gente Fica. Ele fala justamente do processo de quando o lixão foi encerrado, né? Que o lixão foi encerrado e passou a ser, o lixo urbano passou a ser jogado no aterro sanitário. E aí, naquela região, ficou uma comunidade que sobrevivia do lixão, que naquela época era assim, vocês veem que lá de cima tem uma visão para a cidade inteira, e hoje em dia, passados mais de 20 anos de encerramento do lixão, essa é uma visão de lá da Vila Maté, que a gente vê que, assim, do ponto de vista imobiliário, ela tem diversos privilégios, né? Tanto de acesso a uma área que é considerada uma área de interesse de expansão da cidade, quanto até mesmo das belezas naturais. Ela fica numa encosta elevada, ou seja, ela tem uma vista privilegiada tanto para a cidade quanto para a praia, né? E aqui está um mapa da Vila Maté, onde ela é localizada. Esse monte aqui do lado era justamente onde era localizado o lixão. Então a comunidade se desenvolveu no terreno logo ao lado, e eles sobreviviam justamente do que era despejado lá por toda a cidade. Nesse documentário que eu mostrei aqui, é muito interessante que mostra justamente eles nesse processo de cata, de ir lá, de selecionar os materiais, de ver o que era aproveitado. Tinha, né, muita questão do trabalho infantil nessa época. Você via muitas crianças, aconteciam muitos acidentes entre crianças e os próprios caminhões de lixo, né, que despejaram. Era uma região muito perigosa, assim, para as pessoas, mas ao mesmo tempo foi o ambiente que essas pessoas encontraram de se, de se desenvolver, de se sobreviver, na verdade, né, naquela época em que que essa questão da vista privilegiada que a gente vê hoje em dia não era uma questão. A questão era que lá era despejado o lixo da cidade e eles tinham um modo de sobreviver, né, através daquele lixo. E aqui eu fiz um comparativo lá em 2002, em 2023, de como era essa área. Em 2002 o lixão já estava encerrado, e aí a gente vê que o perfil ao redor da Vila Maté, ele era muito menos
habitado, assim, não era uma região que era visada justamente pela proximidade do lixão, que tinha diversos problemas que um lixão traz consigo, né? É, teve um professor que me falou uma vez que até mesmo, até hoje em dia, se você observar os coqueirais, a vegetação que fica ao redor dessa região, você vai ver que a coloração, até mesmo a densidade, até hoje ela é muito diferente de outras áreas da cidade, justamente pela contaminação dessa área. Então, aconteceu essa ocupação por essas pessoas que buscavam sobreviver desse lixão naquela época, mas 20 anos depois o lixão foi encerrado e essa área acabou se tornando uma área de alto interesse imobiliário, né? Aqui nesse mapa, esse levantamento eu fiz em 2023 para minha dissertação. Hoje em dia já existem vários outros empreendimentos, mas eu quis mostrar aqui justamente esse boom de empreendimentos de alto padrão que aconteceram no entorno da Vila Mater, né? Com o fechamento do lixão, tecnicamente existe uma área em torno da antiga área do lixão de 500 metros, se eu não me engano, que por um período de, acredito que 50 anos, não pode nada ser construído, nenhum projeto habitacional, hotel, absolutamente nada. Mas aí um dos primeiros equipamentos que foram instalados nessa época foi justamente o Parque Shopping Maceió, junto com a Avenida Josefa de Mello, que foi uma nova via de acesso para quem vem da parte alta de Maceió diretamente para essa região, e é o shopping de maior padrão, né? Então a gente vê que houve uma manobra para permitir essa construção, onde a área do antigo lixão ela foi transformada em área consolidada. Mas assim, a gente vê que houve todo um movimento de você dobrar a legislação para permitir a implantação tanto do Parque Shopping quanto dos demais empreendimentos. Aí vai ter hospitais, vai ter a expansão do próprio shopping, né? Tem vários empreendimentos que estão sendo levantados aí nessa região que contrastam justamente com a realidade da Vila Maté. É aquela, eu acho que eu coloquei depois, mas é aquela comparação que vocês vão ver de em uma distância de 500 metros você vê realidades completamente diferentes, né? E aqui eu apresentei uma linha do tempo, que ela precisa ser atualizada, aconteceram muitas coisas depois daqui, mas basicamente o início da ocupação se deu em 1980. A partir do começo dos anos 2000, houve os fóruns locais, estaduais e nacionais, que eles tinham diversas campanhas que buscavam justamente a melhoria da qualidade de vida em territórios nesse sentido. E aí, boa parte da população vivia da cata do lixo nessa região. E existia um problema muito forte, um dos problemas mais fortes que existiam era o trabalho infantil da cata do lixo. E aí, através desses fóruns, principalmente o Fórum Lixo e Cidadania, eles buscaram fazer mudanças nesse lugar através de políticas que colocaram as crianças nas escolas e também na própria criação da cooperativa de reciclagem Cop Vila, que é de lá da Vila Maté, que promoveu a transformação de muitos catadores de lixo na época em catadores de materiais recicláveis que trabalham na cooperativa, né? Que foi inclusive que ela faz parte do movimento nacional dos catadores de materiais recicláveis e que foi um dos responsáveis pela diminuição do trabalho infantil, dando emprego e renda fixa para muitas mulheres trabalhadoras da região e que assim realmente ajudou a mudar um pouco a realidade daquelas pessoas, principalmente levando em consideração que com o fechamento do lixão eles não conseguiriam sobreviver mais da catação do lixo que viria dos caminhões, né? Eles passaram a se transformar numa cooperativa que cata o lixo em toda a parte baixa da cidade e a cooperativa existe lá naquele lugar mesmo, né? E aí, justamente, era isso que eu queria falar, que em menos de 50 metros lá naquela região, você sai dessa realidade aqui, desse lado, que é uma viela da Vila Emater, que se você for aqui no final, você tem a vista para o mar. E isso mostra, eu achei que foi bem marcante, que para eles a questão da vista sequer é uma questão, no sentido de que se você observar as casas que ficam na beira lá,
não existem janelas que ficam abertas para apreciar a vista do mar, sabe? E eles estão lá por uma causa, por uma causalidade. Foi aquela região que eles encontraram subsistência e acabaram criando laços, criando uma comunidade que é conhecida como a Vila Maté hoje em dia, né? E aqui, esses todos os prédios, eles são os perfis, aquele levantamento que eu fiz dos empreendimentos que estão previstos para os arredores da Vila Maté, são fotos justamente são fotos reais não, são os renders, né, mas dos projetos que estão sendo implementados nos arredores. Então a gente vê que existe um contraste absoluto entre a realidade daquela população que há 20 anos luta por uma qualidade mínima de vida, né? Assim, a gente vê que tem lixo escorrendo nas ruas, a qualidade construtiva das casas não garante uma segurança mínima, enquanto a menos de 50 metros, numa região que também não deveria receber tantos investimentos, seguindo as normas do entorno do lixão, né? Eles preveem um perfil completamente diferente, né? E aí, quais são as contradições desse lugar? A área ocupada por casas de alto padrão não enfrenta o risco de despejo e muitas foram regularizadas. Justamente na região lá da ocupação da Vila Imaté, aqui ao lado existe acho que é o Horizonte do Litoral, se não me engano, existe, que são casas de alto padrão que a ocupação foi exatamente se deu exatamente da mesma forma da Vila Mater, só que lá são pessoas de uma renda maior, são casas de outro padrão construtivo, muitas casas têm piscinas, e eles, com o passar do tempo, claro que eram provavelmente pessoas que influentes, eles conseguiram muitas vezes a regularização da casa, ou simplesmente sequer sofreram com o risco de despejo, por exemplo. Para eles isso não era uma questão, enquanto a população pobre que sobrevivia daquela região, eles enfrentaram diversos entraves, né? E aí apenas a área ocupada pela Vila Mater 2 é considerada invasão. Como eu falei para vocês, essas casas de alto padrão não enfrentaram esse estigma, porque eles não são da população considerada, eles não são da população pobre. A gente vê que a ocupação de rico é ok, mas a ocupação de pobre geralmente já é considerada invasão e um problema, né? E a legislação proibiria construções em raio de 500 metros de antigo lixão, e a gente viu que, através da visão de que naquela região poderia ter a implementação de equipamentos como um shopping, houve uma dobra dessa norma, né? E aí novos empreendimentos surgem a cada momento, aproveitando-se da brecha do atraso da revisão do plano diretor. Justamente essa região, ela não tem, como a gente tem na parte da Jatiuca, a normatização da altura máxima das edificações, nessa região, o plano diretor, quando o plano diretor foi elaborado, até mesmo pela presença do lixão, ainda aquela era uma região muito estigmatizada, não existiam essas normativas estudadas especificamente para uma possível valorização imobiliária. E aí, como há um atraso na revisão do plano diretor, a gente vê que esse boom está muito mais acelerado, porque a partir de certa altura, as construções que já foram iniciadas, mesmo que o plano diretor seja revisado e imponha limites, aquilo que já começou a ser construído, ele vai ser construído, né? E aí a gente vê um contraste entre as edificações de 7 andares da parte consolidada da orla e nessa região surgindo prédios de 20, 22 andares, né? E aí há conflitos crescentes com grileiros, que justamente se aproveitando dessa luta que já dura mais de 20 anos e que consegue muito poucas conquistas, quando surgem esses grileiros, eles encontram nessa região um terreno fértil, assim, para você tentar investidas, né? Então, além do risco de despejo, além das condições precárias, a população da Vila Maté também sofre com a ação dos grileiros que buscam cada vez mais pegar os terrenos deles, né? E aí, justamente, essa mudança de paradigma com o fechamento do lixão, onde a área passou a ser uma área excluída e passou a ser uma área valorizada, há um pouco interesse na regularização fundiária ou na implementação de projetos por parte do poder público, né? Porque, por exemplo, se a Zeide lá sofrer
passar por todo o processo e for realmente instaurada, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ou se houver a implementação de um projeto de habitação de interesse social, por exemplo, é, o, o, o setor imobiliário acaba perdendo uma área que está em constante valorização, né? Então existe esse conflito lá. Aí, apesar disso, lá na Vila Maté, por exemplo, através de projetos relacionando a Universidade Federal de Alagoas com lá, foram feitos projetos junto com a população, inclusive projetos participativos, de habitação de interesse social que permitiriam o desenvolvimento social de condições dignas, né, para aquelas pessoas daquela área se desenvolverem. Só que esses projetos acabaram não indo à frente por diversos entraves, né? E aí eu falei das EIs, essa região ela está mapeada no plano diretor de Maceió, que está desatualizado, como os EIs da favela do Lixão ainda. Então é da época que ainda era considerada a favela do Lixão. Vocês veem que tem a Vila Ematé, que é a Vila Ematé 1, e a questão da favela do Lixão, que fica na parte de cima, que hoje em dia é a Vila Ematé 2, né? E aí, de acordo com o artigo 104, as zonas especiais de interesse social 1 serão constituídas nos locais já ocupados por segmentos da população mencionados nos incisos 1 e 2 dos artigos 96 dessa lei, caracterizados como assentamentos precários. Isso é do Plano Diretor de Maceió, né? E aí a instituição de novas leis, além das previstas no quadro 2 do anexo 1 dessa lei, será feita a partir da aprovação por ato do Poder Executivo Municipal, é, e, apesar disso, apesar de estar mapeada, ela não possui delimitação e ela não passou pelos trâmites que são determinados pelo próprio plano diretor, né, que efetivaria as diretrizes que incidiriam sobre essas leis, né? E aí se faz necessária essa aprovação. Então, ela está mapeada de forma ilustrativa no plano diretor, mas como ela não passou pelos trâmites necessários, na realidade, ela não é uma ZEIS, né? E aí a gente passa para a questão das histórias de vida. As meninas vão detalhar toda essa metodologia. Eu vou focar aqui no estudo da Vila Maté, mas basicamente a Débora fez as entrevistas com os moradores da Vila Maté em 2003. E aqui são apenas alguns, porque nós já entrevistamos 8 pessoas, mas aqui eu coloquei só algumas para ilustrar. E assim, a forma que a gente conseguiu localizar essas pessoas, inclusive foi bem interessante, que na época das primeiras entrevistas, essas fotos são fotos que foram tiradas pela Débora e a gente reencontrou essas pessoas utilizando um álbum impresso com essas fotos, porque muitas vezes a gente perguntava o nome das pessoas e eles não sabiam por nome, ou a pessoa é conhecida por um apelido, ou o apelido mudou. Quando as pessoas viam o álbum dessas fotos, os moradores sabiam exatamente quem era, onde morava, parente de quem, e o que aconteceu na vida das pessoas. Então a tirada dessas fotos foi bem interessante. E aí, 20 anos depois, essas são exatamente as mesmas pessoas que foram entrevistadas, para a gente fazer justamente esse comparativo entre o que aconteceu nesses 20 anos de distância, 2003 a 2023, o que aconteceu na vida dessas pessoas, o que mudou, se houve as mudanças de governo, as políticas públicas influenciaram na vida deles, né? E aí eu separei algumas falas aqui que eu achei importantes, assim, são entrevistas extensas que passaram por vários momentos da vida das pessoas. É como a Débora falou, ela se inicia para a pessoa falando um relato sobre a família, como a pessoa nasceu, de onde a pessoa veio, até a última pergunta que são as perspectivas de futuro das pessoas, né? Como as pessoas veem o futuro, se são otimistas, pessimistas. E aí, por exemplo, a primeira fala, eu vou ler aqui. Eu não sei se eu vou ler todas, eu coloquei umas 4, eu acredito, mas só para vocês terem uma ideia de como são fortes os relatos, né? Uma das perguntas é sobre o preconceito que as pessoas viviam e vivem, né, naquele lugar. E aí, um dos relatos, a pessoa falou que existe. E na época que eu estava trabalhando aqui, quando eu era mais nova, quando eu estudava, era pequena, tinha 7 anos, muitas vezes eu ouvia até na escola, quando eu chegava, elas comentando que tinha vindo do lixo.
Tanto que eu ficava tristinho em um canto lá na escola, e hoje eu entendo que se alguém falar, eu respondo, porque se não fosse esse lixo, tinha muita gente roubando e matando por aí. Eu não me envergonho de trabalhar nesse lixo, não. Aí outro relato, agora se eles pudessem dizer assim, hoje é de vocês, a gente não vai construir não, mas vocês construam. Mas nem isso eles falam. Não dá uma decisão, nem faz nada. Se tivesse condição, faziam suas casinhas, né? Aí o povo tem, muitos têm condição e não quer, com medo de perder e ter de perder o seu dinheiro, de ser derrubado. É justamente essa insegurança que eles têm, que eles não sabem se eles vão conseguir morar lá, se eles não vão, e essa precariedade acaba se tornando uma realidade deles, justamente por esse medo de você fazer um investimento que você não tem na sua casa e você acaba perdendo isso de uma hora para outra, né? Eles têm esse nível de insegurança. Essa fala reflete muito isso, que às vezes a gente pode pensar que eles vivem naquela situação precária porque eles esperam algum tipo de compensação ou algum tipo de projeto que seja desenvolvido naquele lugar, mas não exatamente. Essa insegurança de posse que eles enfrentam justamente faz com que eles sofram várias limitações, né? E aí, porque eu já me mudei várias vezes daqui e nada muda. Já saiu a favela do antigo lixão e ainda está essa aqui. Já saiu várias casas por aqui, por aí e aqui não. Que eles falam que o pessoal de comunidades nos arredores, eles conseguiram casas, que houve uma chuva muito forte. Se eu não me engano, foram as chuvas de 2010 e aí emergencialmente muitas pessoas conseguiram as casas em lugares afastados muitas vezes, né? Mas nem isso eles conseguem, né? Eles falam isso. A mulher veio aqui fazer o levantamento sobre o cadastro, mas eu dei meu cadastro e está no mesmo canto. Ela falou que nós temos que se unir, porque eles não estão pensando em fazer nada com vocês. Eles pensam em tirar vocês e pronto. Mas vocês têm de se unir. Se nós não se unir, ela fala, né? Quem é que vai fazer isso por nós? E aí a última fala, eu vou aproveitar, só que a última eu não vou deixar ela, né? Que é, aqui em cima ela não fez nada, a prefeitura. Quando chove aqui, a gente fica que nem peixe boiando, tudo molhando, a estrada, os carros não podem nem passar. Os barracos é pingueira que só também. Às vezes tem que chamar até reportagem para mostrar para o povo mesmo, mas assim não faz nada. Aqui é muito inseto, muita mosca, maconheiro, tem gente que tem medo de passar por aqui. Esse mato aí é assim, uma coisa séria. O problema é demais. Se eu pudesse sair daqui, que são relatos constantes de pessoas falando que se pudessem sairiam de lá, muitos relatos de pessoas que chegaram a sair, mas encontraram mais dificuldades ainda, porque lá eles já têm um senso de comunidade, eles já conseguem ajuda, eles já têm proximidade com os lugares que eles sabem que conseguem algum tipo de bico, algum tipo de emprego. Então, a existência deles naquele lugar já se tornou parte de quem eles são e de como eles se desenvolvem enquanto comunidade, né? E aí eu entro justamente no foco da minha dissertação, eu já estou acabando, eu sei que está muito longo, mas que são os entraves do direito à cidade, que ao falar em direito à cidade, logo se pensa em garantias, as garantias articuladas dentro da cidade, né? E aí eu quis pensar, fazer uma análise justamente do oposto dessas garantias, quais seriam os entraves a essas garantias. E aí, na contemporaneidade, em especial no contexto brasileiro, esse princípio está ligado a uma gama de direitos que, ao serem garantidos, contribuem para uma nova relação entre pessoas e a cidade. No caso, seria o direito à cidade, né? E aí, nas análises de como esse direito se torna ou não realidade na vida das pessoas, deve-se também partir para um oposto das garantias, justamente os entraves, para ver como essa relação entre o direito à cidade, os instrumentos urbanos e a realidade dessas comunidades, realmente, como se dá essa relação, né? Se ela se espacializa realmente, né? E aí, por definição, o que dificulta ou impede os entraves, né? No caso, por definição, são algo que dificulta ou impede o desenvolvimento de algo. No caso, os entraves ao direito à cidade. E aí, o processo metodológico, basicamente, foi revisão bibliográfica, levantamento de dados, que foi fruto da aula de ontem, e esse apanhado histórico de hoje, o estudo de caso, foi o estudo da Vilematé, a elaboração de entrevistas e mapeamentos, que foram justamente esses relatos que eu falei para vocês, que eu separei em dois, que eram os relatos dos moradores, das histórias de vida dos moradores, e também entrevistas com pessoas
tem uma assistente social, que ela trabalhou justamente naqueles fóruns de erradicação do trabalho infantil, tem uma professora universitária que trabalhou academicamente desde o começo dos trabalhos de lá, né? E também a presidente da Associação de Moradores. Foram feitas entrevistas com todas as pessoas e com os moradores, e a partir daí foram identificados os entraves ao direito à cidade e categorizados. Aqui, e aí o processo metodológico, justamente é isso que eu acabei de falar, esqueci que tinha um slide sobre, mas com os especialistas, o foco das entrevistas foi a atuação deles na Vila Maté 2, onde foram entrevistadas 3 pessoas, uma professora, uma educadora e uma líder comunitária, e já com os moradores, o foco foi nas histórias de vida, que no caso foram 8 entrevistados entre 2003 e 2023, através do estudo temporal, que foi do edital universal do CNPq, que eu fui bolsista. E aí, basicamente, foram realizadas entrevistas, feitas as transcrições das entrevistas. Esses processos foram feitos junto com os membros do NESH, que foram várias entrevistas, né? E aí, através dessa transcrição, que as meninas vão detalhar essa metodologia, foi feito o preenchimento de fichas de estudo temporal, que é justamente a comparação entre a entrevista de 20 anos atrás e a entrevista 20 anos depois. E aí, a identificação dos entraves parciais, sistematização dos entraves e a formulação das tabelas. Aqui eu vou passar bem rápido, justamente quais foram as identificações desses entraves. Por que eu vou passar bem rápido? Porque essa metodologia que a gente desenvolveu de identificação dos entraves, ela é replicável. A gente imagina que você pode ir em outra comunidade e fazer todo esse processo de entrevistar os agentes que influenciaram que participaram de projetos. Você pode entrevistar as pessoas, fazer um estudo temporal com o custo de vida das pessoas. E os resultados desses entraves vão ser completamente diferentes, né? Lá na Vila Maté, a gente identificou entraves jurídicos e legais, entraves sociais, financeiros, de capacitação técnica. Teve um entrave que era promovido pela abordagem urbanística higienizadora e isoladora, barreiras burocráticas também. A gente buscou entraves de vários campos que influenciaram na dificuldade de conquistas, né, do movimento. E aí, sobre a atuação estatal e hegemônica também, e influência do mercado imobiliário, e, por fim, a dificuldade de organização da sociedade civil. Para cada um desses entraves, nós identificamos aspectos deles. Eu não vou falar todos, eu vou falar só sobre alguns, mas, por exemplo, nos entraves sociais, a gente identificou como entraves mais específicos a ronda diária feminina, por exemplo, que muitos dos relatos femininos mostram que as mulheres há um abandono feminino, assim, no sentido familiar. Muitas mulheres têm filhos e cuidam dos filhos sozinhas, e têm que trabalhar o dia inteiro e levar os filhos na escola e cuidar da alimentação dos filhos. E isso dificulta de diversas formas. Uma pessoa que ela é ocupada o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela vai ter uma certa dificuldade de se engajar socialmente e compreensivelmente isso dificulta a mobilidade urbana, né? Tem a questão da precariedade física, falta de acesso a saneamento básico, água, energia, direitos básicos não garantidos, que é justamente aquela questão, como a gente vai falar sobre direito à cidade se eles não têm sequer direitos básicos de acesso à água, energia garantidos, né? Tem a questão da pobreza intergeracional, que a Débora já comentou, que é justamente que houve alguns casos que a gente não conseguiu entrevistar a mesma pessoa porque a pessoa morreu. Naquela foto mesmo, a mulher da primeira foto faleceu, e aí, na segunda entrevista, a gente entrevistou a filha dela, que já estava com a filha pequena lá, vivendo na mesma realidade da mãe, né? Tem a questão da violência, do racismo e preconceito, violência de gênero, e aí foi basicamente isso. Eu vou disponibilizar esses slides, senão eu posso ficar aqui falando horas e horas sobre os entraves, mas para cada um daqueles entraves gerais a gente encontrou pequenas razões. E a intenção dessa identificação, aqui está o quadro geral, seria justamente fazer uma espécie de diagnóstico, entender o panorama das dificuldades que essas comunidades enfrentam quando elas vão lutar por direitos que garantiriam o direito à cidade para elas, por exemplo. E aí, considerações finais, últimos 2 slides, prometo. Mas
O direito à cidade partiu de um princípio filosófico para uma demanda articulada na luta por direitos coletivos. Isso a gente já falou, refalou várias vezes, acho que todo mundo entendeu. As cidades contemporâneas não são feitas para as pessoas, mas voltadas para o capital e influenciadas por aqueles agentes que são os detentores de poder, historicamente, né? Que eles vêm se repetindo e se perpetuando. E as formas tradicionais de planejamento urbano acabam sendo incapazes de responder às necessidades das populações mais pobres, que é justamente a dificuldade entre você ligar a teoria e a prática, porque esse caminho é completamente influenciado pelos detentores de poder, né? Político, econômico, enfim. E aí o ambiente urbano acaba sendo uma arena de luta de classes. Você sabe exatamente onde cada um está localizado e quais as facilidades e dificuldades que cada um enfrenta. E aí, no caso da Vila Mata 2, é um exemplo claro de todas essas relações de poder dentro do ambiente urbano. O conjunto metodológico composto se mostrou capaz de identificar os entraves da direito de cidade sobre a ótica de diferentes agentes ligados à comunidade da Vila Maté. Depois, se alguém tiver interesse, pode olhar detalhadamente quais foram os critérios que identificaram cada um dos aspectos. E aí, por fim, que eu acredito que é o resumo de tudo isso que eu falei agora, que é se o direito à cidade na contemporaneidade compreende a cidade sob uma perspectiva de positividade coletiva e usufruto do aproveitar a cidade, a realidade da comunidade de Vila Maté ou de outras comunidades parecidas também demonstra que esse ideal está distante de ser uma realidade nos territórios da pobreza. As pessoas muitas vezes elas não sabem sequer quais são os seus direitos básicos e vivem numa precariedade, muitas vezes uma precariedade intencionalmente promovida pelas relações de poder, que como a gente vai falar sobre direito de cidade sem essa base, né? Sem esses direitos básicos garantidos. E aí, esse é o fim da minha apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, joga aí no chat que a gente discute no final, se der tempo, ou pode entrar em contato também com o grupo do Nash ou comigo. No final, acho que amanhã a gente coloca um drive compartilhando todas as apresentações. Espero não ter sido muito chato. Mas aí, justamente esse panorama que eu falei da minha pesquisa, a minha pesquisa já é um pedacinho da metodologia desenvolvida pelo NEST, que as meninas vão apresentar agora, que é a metodologia de estudo temporal, que busca criar justamente fazer um observatório desses territórios da pobreza, tendo uma junção de várias entrevistas, a gente tem mapeamentos, tem várias informações sobre esses territórios e ficar acompanhando justamente o que se desenvolve, né? As meninas vão explicar melhor agora. Boa noite, gente. Vou só compartilhar a tela um momentinho. Funcionou? Funcionou. Sim. Conseguem me ouvir bem? Tá bem, então eu vou começar. Dá sim para ouvir. Vou começar então, obrigada. Então, boa noite, gente. Meu nome é Clarice Maceno, eu sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo e membro do NEST, sou membro aluna de Iniciação Científica e vou junto com a Mari, que também é aluna da graduação de Arquitetura e Urbanismo e também é aluna de Iniciação Científica. Vamos estar apresentando um pouco sobre o estudo temporal do Observatório dos Territórios da Pobreza e sobre a utilização. Vou tentar falar um pouco mais devagar aqui, eu tendo a falar um pouco rápido, mas sobre a utilização da metodologia das histórias de vida para compreender a realidade do território e para entender como as políticas públicas, ou a falta delas, né, principalmente, vai afetar o cotidiano nas comunidades. Antes de eu continuar e passarmos para a apresentação de fato, eu queria ressaltar que algo que também já foi ressaltado é que, apesar de eu e a Mariane estarmos aqui apresentando, esse trabalho ele é fruto de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida desde, primeiramente, com a tese de doutorado da professora Débora, e também com diversos alunos de iniciação científica e outros pesquisadores do NEST, que desde 2016 vem estudando esses territórios da pobreza. De início,
a gente traz esse mapa para que a gente consiga entender um pouco onde estão localizados esses territórios, que são os territórios que a gente vai falar sobre, principalmente para quem não é de Maceió, conseguir entender e se localizar sobre o que a gente está falando. Eu vou tentar falar um pouco menos da Vila Ematé, caracterizar um pouco menos a Vila Ematé, porque o Vinícius já trouxe bastante coisa sobre ela, para a gente poder chegar na parte da metodologia de fato. Não sei se está dando para ver bem, espero que sim, mas a gente tem aqui marcado com o número 3 o conjunto Denison Menezes, que está localizado no bairro da cidade universitária, e ele vai ter um entorno, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, marcado pela presença de outros conjuntos habitacionais e também de outros condomínios, de condomínios horizontais. Com o número 1, a gente tem a cidade... Cadê? Número 1, acho que é esse aqui. Isso. A gente vai ter a cidade de Lona, que é uma região que atualmente vai se encontrar o conjunto Santa Maria, e também está localizada no bairro da cidade universitária. E com o número 2, a gente tem a cidade Sorriso 1, para onde essa população da favela Cidade de Lona, ela é deslocada, ela é realocada, que fica no Benedito Bentes. Com o númerozinho 4, nós vamos ter a Vila Ematé 2, que é o que o Vinícius já caracterizou e já explicou, que a gente vai ver que tem uma proximidade. Ela está aqui, ela tem uma proximidade com o shopping, com o supermercado Atacadão, com a Avenida L101 Norte, que vai conectar Maceió com o litoral norte. E para poder entender melhor esses territórios, a gente traz algumas imagens deles com as principais características identificadas ao longo do estudo. Então, o conjunto Denison Menezes, ele foi produzido formalmente pelo poder público e teve sua finalização em 2005, tendo sido iniciada essa construção em 2001, se eu não estiver enganado. Uma das principais características que a gente consegue identificar nesse conjunto, com a mudança do tempo, é a mudança que as edificações sofrem. Então, a gente vai ter as edificações que foram entregadas quando o conjunto foi construído, elas passam por modificações e alterações de acordo com ampliação, por exemplo, com a construção do primeiro andar, com o muro, cercamento, com mudanças na fachada. Tudo isso ajuda a entender um pouquinho que o conjunto, quando foi produzido, ele não necessariamente atendia as demandas da família. E nós temos também, como outra característica, os problemas de drenagem, que não fica tão evidente nessa imagem aqui, mas acho que a gente consegue ver um pouco do acúmulo de água que vai se dar nas vias desse conjunto. Por ter sido justamente o conjunto que foi produzido formalmente pelo poder público, a gente vai ter os lotes regulares e as vias, a maioria das vias, elas vão ser vias transitáveis. Então, é possível que veículos circulem nessas vias. A gente consegue perceber também como características a degradação dos espaços públicos, como, por exemplo, essa aqui é a escola municipal, que a gente consegue ver ela em 2004 e ela em 2022. Então, a gente vê que não há uma manutenção dessa escola, que há uma degradação, e também a pavimentação precária das vias. Acho que travou para mim. Para vocês, passou para a imagem da Vila Ematé? Tinha passado e agora voltou. Eita. Agora foi? Foi. Pronto. Como eu já tinha falado, né, o Vinícius ele já trouxe bastante a Vila Ematé, mas a gente traz aqui ainda assim algumas imagens, onde a gente consegue perceber que basicamente não há uma mudança nos padrões construtivos, que a gente tem habitações construídas com materiais precários, materiais improvisados, o traçado irregular, tanto em 2004 quanto em 2012. Passou? Aqui não. Tá na Vila Ematé ainda. Agora Acho passou. que desceu agora, né? Foi. Aí a gente tem problemas de drenagem com acúmulo de água nas vias, que são vias que não são carroçáveis, não são transitáveis por veículos, são principalmente becos e vielas.
Passando agora para a Cidade de Sorriso, que também é um conjunto habitacional, assim como o Denison Menezes, que foi produzido também pelo setor, produzido formalmente, né, pelo setor público, e ele foi construído para justamente ter a realocação daquelas famílias que moravam antes na cidade, da favela Cidade de Lona. Então a gente vai ter, assim como o Denison Menezes, a mudança nas habitações, a gente vai ter a regularidade dos lotes, as vias transitáveis, ao mesmo tempo que vamos ter também a degradação do espaço público, e desse conjunto a gente consegue identificar a ausência de espaços de lazer. A gente tem terrenos voltados para isso, mas a gente não tem a construção de fato. Boa noite. Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Como a Clarice apresentou, eu sou a Mariane, também sou estudante de arquitetura e sou membro do NEST, e eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia que foi implementada no estudo temporal, como o Vinícius já tinha comentado, ele comentou um pouco por cima, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente, né? Primeiramente, como o Vinícius já tinha falado, o estudo ele iniciou a partir da tese de doutorado da Débora. Então, foram feitas 75 entrevistas, 75 histórias de vidas com moradores desses assentamentos precários, além dos profissionais do urbano. E a partir de 2018, essas pessoas, né, as mesmas pessoas, a intenção era que as mesmas pessoas fossem reentrevistadas. Como o Vinícius falou, nem todas as pessoas conseguiram ser entrevistadas devido a mudanças ou à morte. E aí, para essas pessoas, o objetivo foi tentar entrevistar um parente ou uma pessoa mais próxima, o que não aconteceu, o que em alguns casos também não aconteceu, mas a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre. E depois, né, seguindo essa mesma linha, foram feitas as transcrições dessas entrevistas, porque foi permitido, né, por essas pessoas que as entrevistas fossem gravadas. Então, as transcrições dessas mesmas entrevistas, tanto na primeira fase, em 2003, quanto na segunda fase, que iniciou em 2018 e foi até 2022, elas foram transcritas até para registrar e que para esse estudo ele não se perca. Aí a gente tem duas imagens, né, como o Vinícius falou, o Vinícius já apresentou, que são pessoas da Vila Maté, são essas mesmas pessoas 20 anos depois. Essa senhora com o bebê no colo é a mesma senhora da segunda foto, já com ele crescido, e essas reentrevistas, né, elas foram feitas. Pode passar. E aí, partindo para as fichas do estudo temporal, o que são as fichas, né? As fichas foi um estudo comparativo que foi feito tanto com o objetivo de agrupar, sintetizar as informações daquelas pessoas, as informações pessoais, por exemplo, um nome completo, o local onde mora, a data de nascimento, todas essas informações pessoais elas foram reunidas e colocadas no início da ficha, assim como os seus deslocamentos. Na ficha ela tinha um espaço tanto para o local onde a pessoa nasceu, quanto para os locais onde ela passou na luta, né, pelo direito à cidade, pelo direito à moradia. Então aqui nessa segunda imagem a gente consegue ver duas setas. A seta verde, ela ilustra o local de nascimento da pessoa, enquanto as setas vermelhas são os locais por onde essa pessoa passou. E, por fim, né, a terceira parte das fichas, é um resumo das histórias de vida. As histórias de vida foram reanalisadas, tanto as transcrições de 2003 quanto as da segunda fase, para que fossem reunidos os principais pontos dessas histórias de vida, seguindo a metodologia que a Débora implementou na sua tese, que é a partir de fases da vida. E aí, só para ressaltar um ponto que o Vinícius tinha comentado, que ele tinha falado que a ficha temporal ela foi um fruto do edital do CNPq, né, o edital universal. É importante ressaltar isso. Pode passar, Clarice. E aqui a gente traz, eu vou passar um pouco mais rápido essa parte, porque são mais realmente pontuando as fases da vida, para que a gente possa passar mais tempo na discussão dos temas que foram resultado, né, dessas fichas. Então, como eu falei,
As fichas temporais, elas reuniam os principais pontos nas mesmas fases de vida que a Débora usou para as perguntas das entrevistas, sendo a primeira os assuntos relacionados ao nascimento, situação da família, local de moradia, origem geográfica, problemas e alegrias da infância. A segunda fase era pautada em estudos, namoros, trabalho, religião, lazer, planos e sonhos. Já a terceira fase era pontuando mais assuntos relacionados ao casamento, participação política, luta pela casa e pela sobrevivência e estrutura familiar. Já a quarta fase foi a criação dos filhos, vida em família, relação com os vizinhos, papel das associações, que era um ponto que foi muito trabalhado, né, durante as histórias de vidas, a importância das associações na luta dessas pessoas por moradia, a rede de relações sociais e o acesso à informação. Pode passar, Clarice. Já o quinto tema foram os despejos, os deslocamentos, migração, razões, motivações e expectativas, né, desses deslocamentos e adaptações aos lugares. Já o sexto tema, a construção das casas, territorialização do espaço público e privado, estética de favela e estrutura de propriedade. Já o terceiro tema, que são o último tema relacionado realmente às fases da vida, já que o último tema, que é o oitavo, é mais um balanço do que foi pontuado e as expectativas do futuro. Essas expectativas, elas são importantes, daqui a pouco a gente vai trazer um pouquinho mais sobre, porque elas tanto revelam a perspectiva dessa pessoa sobre a realidade atual, quanto o que ela espera para o futuro, né? E aí o sétimo tema, ele aponta o desemprego ou o trabalho, as políticas públicas, e aí elas pontuam como essas políticas públicas têm ajudado ou atrapalhado o cotidiano dessas pessoas. Pode passar. E por fim, que era só um adicional, que era a questão das observações que foram feitas pelos próprios pesquisadores, né, que estavam fazendo as fichas durante esse processo. E esse foi uma etapa importante, porque a gente vai mostrar lá daqui para frente os temas que foram mais abordados. Os temas que foram mais abordados nas fichas, eles foram fruto dessas observações, e no final de cada uma delas nós pontuamos quais eram, porque assim a gente poderia ter um apanhado geral de quais os temas que mais foram recorrentes, os temas que foram mais importantes para a vida daquelas pessoas e na realidade, né, de cada assentamento. Pode passar. Passando essa primeira etapa das transcrições e das fichas, a gente passou para a sondagem do material. Como a Clarice falou, esse estudo é o resultado de anos de trabalho. Então, no final dessas fichas concluídas, a gente fez um levantamento de todo o material que tinha sido feito anteriormente, porque, como a Clarice falou, foram um fruto de vários ciclos, todo o material que foi feito antes, para a gente ter ser mais palpável o que faltava fazer e o que a gente precisava organizar. E aí, pode passar, Clarice. A gente fez todo esse apanhado geral para que a gente pudesse organizar, não só para os pesquisadores de dentro do NEST, mas que fosse mais fácil para a posterior divulgação. Então, a gente conseguiria tanto fechar, né, essas fichas de estudo temporal, quanto a gente ter uma ideia realmente de todos os temas que foram trabalhados, não só para dentro do NEST, mas que a gente pudesse divulgar para outras pessoas. Então, para que a gente pudesse entender quais foram realmente os temas que estavam presentes ali, para que a gente pudesse falar com mais propriedade e também divulgar sobre a realidade desses assentamentos. Porque, como o Vinícius falou, o objetivo era criar, no caso, um observatório da pobreza urbana que fosse usada não só para Maceió, mas para diversos lugares. Então, usar esses assentamentos como um estudo de caso para que outras pessoas possam pegar esse estudo e entender melhor a realidade desses lugares e como as políticas públicas poderiam ser feitas de uma forma eficiente e eficaz para aquelas pessoas, para que a qualidade de vida delas seja realmente atingida. Então, a partir disso, a gente dividiu, né, os 3 assentamentos e fez o levantamento de cada informação. No caso aqui, a gente tem as tabelas, né, que a gente utilizou. A gente tirou, elas estão em branco, porque a gente tirou as informações dos entrevistados para que
se mantenha, né, o sigilo das informações deles, mas é só a forma como a gente dividiu do que a gente tinha e o que precisava ainda ser feito para que todo esse estudo ele fosse fechado. Pode passar. E agora a gente passa para o levantamento dos temas. Para a gente debater melhor, né, sobre o assunto, a gente fez um levantamento de todos os temas que foram mais recorrentes nessas histórias de vida. Então, para a gente entender realmente a realidade delas e o cotidiano dessas pessoas, a gente foi lendo cada transcrição e cada ficha e foi fazendo realmente um levantamento quantitativo de quantas vezes aquele tema aparecia naquele assentamento, e a gente fazia esse apanhado geral. A gente fez esse levantamento tanto com os temas pontuais das histórias de vida, quanto as expectativas do futuro, porque como eu mostrei, no final de cada entrevista, a Débora perguntava, né, para o morador quais as expectativas dele para daqui a 10 anos. Então, a gente também fez esse levantamento para essas expectativas. Pode passar. Eita. Pronto. E aí, passando realmente para a discussão... Eita, perdão, tem uma moto quebrada, eu acho. Passando realmente para a discussão desses temas, a gente aqui vai apresentar um pouquinho sobre os temas que mais apareceram em cada assentamento. Vocês podem perceber que alguns deles se repetem e outros são mais específicos da realidade de cada assentamento. E a gente, começando pelo Denilson Menezes, o primeiro a gente vai fazer, no caso, um apanhado geral e daqui a pouco eu vou mostrar a incidência deles nas histórias de vida. Mas o primeiro deles é a questão do desemprego e muito associado ao preconceito territorial, como a Débora mesmo disse. Muitas dessas pessoas elas não conseguiam emprego justamente por morarem no Denilson Menezes. E a gente consegue ver nos relatos das pessoas, as pessoas comentando que muitas vezes iam ser aceitas nos empregos, mas quando falavam que eram do Denilson Menezes, os contratantes, no caso, recusavam e falavam que não aceitavam mais essas pessoas. Então, o desemprego relacionado ao preconceito territorial foi algo muito presente. O segundo é a infância, o trabalho na infância e a fome. Isso, principalmente, foi um tema que mais apareceu, principalmente nas entrevistas de 2003, porque muitas dessas pessoas eram pessoas, muitos desses relatos, eram relatos que falavam muito da infância dessas pessoas antes de chegarem aos assentamentos. Então, de todas as pessoas entrevistadas, em sua grande maioria, a infância e o trabalho infantil, a fome e o trabalho infantil, eles estavam muito presentes. O terceiro, a falta de acesso à educação e a evasão escolar, também muito recorrente nas pessoas que estavam chegando nos assentamentos, mas que também apareceu nas reentrevistas, principalmente os filhos saindo da escola. Só para pontuar, eu vou falar um pouquinho mais rápido por conta do tempo, tá? A ausência do Estado. As pessoas reclamavam muito da ausência de políticas públicas, não com esse termo, mas de políticas do Estado para aquela população. Eles diziam muito que, em época de campanha, várias pessoas apareciam para ajudar, mas que depois todas sumiam e que esses assentamentos, de novo, eram apagados. A violência e a criminalidade nesses assentamentos também era um tema recorrente, e a falta de acesso à saúde. O Denilson Menezes um caso de que tem um posto de saúde próximo, mas que nas histórias de vida são contadas que muitas vezes não tem atendimento ou está fechado, ou que o profissional muitas vezes não dá a assistência desejada. Então, é uma carência muito grande. Assim como a violência policial, eles relatavam bastante em relação a esse assentamento, e a gravidez na adolescência, principalmente relacionada às entrevistas de 2003. Outros temas recorrentes foram a luta pela moradia e a irregularidade do transporte público. Agora, há uns tempos atrás, o Denilson Menezes ganhou mais uma linha de ônibus, né, para lá, mas que na maioria das entrevistas é comentado que
o transporte público, né, no caso o ônibus, é insuficiente para aquela população, que muitas vezes é distante do centro urbano, da maioria dos empregos. Porque muitas pessoas, as que têm emprego, trabalham próximas do centro, mas que falta essa conexão dos ônibus e que passa muito tempo esperando. Isso foi um problema recorrente. Assim como a mortalidade infantil, nos casos, nos relatos ditos em 2003, a medicalização e as doenças provocadas pelo ambiente, quando a gente fala doenças provocadas do ambiente, são muitas pessoas, por exemplo, muitas pessoas ansiosas devido à realidade que vivem e por isso também recorriam à automedicação, a carga excessiva de trabalho e os acidentes. Alguns relatos apresentavam muitos acidentes de trabalho e um relato muito marcante foi a fala de um senhor que ele dizia que morava no Denison Menezes, mas trabalhava no corte da cana. Então, ele ia para o trabalho 4 horas da manhã e chegava e estava voltando para casa meia-noite. Então, ele passava um todo de 4 horas em casa. Um relato também muito forte. E os tratos familiares e abuso sexual e violência contra a mulher. Isso principalmente nos relatos de 2003. Pode passar. E aqui a gente traz um relato, né, um trecho de uma fala de um morador. Eu vou falar rapidinho por conta do tempo, mas ele diz que para mim, a maior exclusão é a gente não ter casa para morar. Não ter emprego, não ter renda, não temos saúde, não temos educação e não temos casa para morar. É aí que se chama a exclusão completa. Até porque, a partir de hoje, desse momento, eu estou morando na Praça dos Martírios. No caso, essa foi a entrevista de 2003, né? Antes do conjunto realmente ser implementado. Com meu povo que veio da favela, em frente ao hospital universitário, e estamos morando lá. Todo mundo está construindo seus barracos, porque o nosso governador disse que tinha me esquecido e agora todo dia chega para me dar um bom dia. Isso foi o relato de uma moradora falando realmente sobre a luta pela conquista das casas, né? Que ocorreu um tempo depois. Pode passar. E aqui foi mais sobre a incidência dos temas. A gente vê que em 2003, os temas que mais apareciam eram a fome e o trabalho infantil, a falta de educação e o desemprego. E a gente vê a incidência dos demais temas. Eu vou falar só dos principais por conta da hora. E enquanto em 2018, na segunda fase, a questão da fome, ela deixa de aparecer, mas a educação, ela permanece, assim como o acesso à saúde e a automedicação. Pode passar. Como a Mari já havia falado, outro ponto que a gente analisou é as perspectivas de futuro, as expectativas para o futuro e as perspectivas de melhora que as pessoas tinham na época da entrevista, tanto em 2003, de 2003 a 2005, quanto de 2018 a 2022. Nesse primeiro ciclo das entrevistas, esse primeiro período das entrevistas para o Denison Menezes, a gente vê que as questões que mais aparecem seriam a questão da alimentação, né, do acesso a ter comida, ter alimentação, saúde, que são direitos básicos, as melhorias no conjunto, lembrando que essa época que ele estava sendo consolidado ainda, ele foi finalizado em 2005, a perspectiva de casa própria, justamente porque ainda estava se dando essa consolidação, e a preocupação constante com o futuro dos filhos, para que não se repetisse o ciclo de pobreza, né? Para que tivesse essa perspectiva de melhora para os filhos. Já quando a gente vem para 2018, decorridos 20 anos, a gente vê que a melhora no conjunto, ela passa a ganhar uma dimensão maior nas expectativas de futuro das pessoas. Então, a gente vê justamente pelas características que eu havia apresentado, né? Que nos permitiram caracterizar esse assentamento como um conjunto habitacional degradado, né? Então, a gente vê que passa a ser algo desejado, melhorias no conjunto, reforma na casa, que é algo que a gente vê que acontece de 2003 para 2022, a gente vê que há essa mudança nas casas, essa mudança na habitação. O emprego continua sendo uma problemática,
Aqui está sem o nome, mas pela cor. É realmente a questão do futuro dos filhos e a aposentadoria. E aí, falando agora sobre a Vila Maté, como eu disse, alguns temas se repetiam. O mesmo, um contexto bem parecido se repete para a Vila Maté, por isso eu vou, por conta da hora também, mas por isso eu vou falar mais sobre os que são mais diferentes, né, do que já foi comentado. E o primeiro deles é o medo do despejo. O Vinícius já pontuou muito bem, né, os problemas relacionados aos grileiros na Vila Maté e a pressão que eles sofrem para sair desse local, com as áreas em volta crescendo bastante, o interesse imobiliário. Então essas pessoas já, desde que o lixão, né, ele parou de funcionar, essas pessoas de lá para cá vêm sofrendo constantes pressões para sair. Então, não tem uma regularidade da moradia lá. A gente, ainda esse ano, em junho desse ano, o governo de Alagoas, ele, só que eu acho importante pontuar, postou, né, publicou que a Vila Maté ela seria beneficiada com um programa do Poder Judiciário, que é o programa Moradia Legal. E aí eles afirmam, né, que essas pessoas seriam 300 famílias que seriam beneficiadas com o programa de regularização fundiária. Mas até agora, né, não foi implementado. Até onde a gente pesquisou. Também eles não têm previsão para quando vai ser implementado. Então, não vai ser algo que vai refletir nas histórias de vidas que a gente está trazendo agora, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Então, a realidade que essas pessoas vivem ainda é o medo de ser despejadas. E é uma coisa muito recente. No início do ano, a gente estava fazendo uma apresentação, né, dos resultados, e aí era uma apresentação aberta que foi transmitida no YouTube. E durante a apresentação, uma pessoa que morava na Vila Maté, ela estava nos comentários e ela falou sobre eles terem recebido até mesmo uma intimação para sair do local. Isso em janeiro. Então, é uma coisa muito frequente que não foi só de 2003 e que não parou em 2018. É uma coisa frequente no cotidiano deles, né? Na vida deles, né? Outro problema muito frequente é a questão da falta de água. A falta de água lá é um problema muito maior, por exemplo, do que no Denison Menezes. No Denison Menezes, por ter sido... por ser um conjunto habitacional que foi realmente entregue pelo poder público, que apesar de todos os problemas de degradação, tem um acesso à água muito maior do que a Vila Maté. Então, o acesso à água é um problema muito frequente lá, assim como a pobreza intergeracional. Como a Débora, o Vinícius e a Clarice já comentou, é uma pobreza que ela transpassa gerações. Ela começa em uma geração e ela acaba perpetuando em todas as outras. Isso porque essas pessoas realmente não têm acesso a uma melhoria de fato. E que o poder público ele também não dá assistência para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. E por fim, o último tema que foi mais focado assim na Vila Maté foi a questão da vulnerabilidade construtiva. A vulnerabilidade construtiva foi um tema principalmente relacionado à questão construtiva das casas. Muitas das casas também são barracos de lona, e aí nos relatos as pessoas comentam sobre dormir e não ter certeza de que vão acordar e o barraco vai continuar lá, ou que saem das casas, mas não tem certeza se as intempéries ou outras pessoas ou algo venha acontecer e essas casas se percam. Então também são problemas muito frequentes no cotidiano dessas pessoas. Pode passar. E aqui a gente traz 2 relatos de moradores da Vila Maté. O primeiro, ele diz: tenho muito, e aí ele está falando do medo do despejo. Ninguém tem segurança de morar aqui. A gente não sabe o que pode acontecer. Já o segundo, ele fala:
Quando eu trabalho mesmo, relacionado à coleta de lixo, é 10, 15 reais por semana. Quase que eu não trabalho, porque eu vivo doente com essa gripe, essa virose. Eu enfraqueci bastante, mas mesmo assim tenho que trabalhar. Vou viver de quê? E aí a gente aparece bastante a questão do desemprego, né, dessas pessoas, porque muitas dessas pessoas trabalham na cooperativa, foi algo que ajudou muito, e antes elas já trabalhavam com a coleta, mas a gente percebe que são muitas pessoas morando em uma única residência em que um ou dois trabalham, então o desemprego continua muito frequente. Pode passar. E aqui só a incidência dos temas. Em 2003 a gente percebe que principalmente a questão da falta de educação, o desemprego e o desamparo do Estado. Já em 2018, a do desemprego também, a criminalidade e a questão da saúde. Pode passar. Trazendo agora essas perspectivas de futuro, né? Então a gente pode ver, de uma maneira geral, que nos dois períodos as expectativas elas são pautadas na casa própria, no futuro dos filhos, na melhoria no conjunto, que no caso aqui seria a melhoria da comunidade, a melhoria do assentamento, a questão do emprego, do desemprego, da falta do emprego formal. E eu acho que essas características, tanto quanto as outras do conjunto Denis São Menezes, a gente pode entender que elas são basicamente divididas em dois aspectos, né? Então, as expectativas, elas vão se basear muito na necessidade de integração urbana para garantia plena, né, do direito à cidade e também da habitação adequada, que vai garantir a qualidade de vida. Então, aspectos mínimos de habitabilidade, segurança fundiária, retorno da qualidade, saneamento, junto com o trabalho formal, acho que são as principais expectativas que aparecem. E por fim, falando agora da Cidade Sorriso 1, a Cidade Sorriso 1, ela acaba agrupando problemas tanto do Denison Menezes quanto da Vila Maté, são problemas muito comuns aos dois, e aí a gente percebe problemas que também se repetiram na Vila Maté, mas outras questões, como por exemplo a falta de água, também é algo muito presente na Cidade Sorriso, e a vulnerabilidade construtiva, justamente pelo sistema construtivo utilizado, né? Também a questão dos barracos de lona, que trazem para essas pessoas essa instabilidade do que pode acontecer com as suas casas. O preconceito territorial relacionado ao desemprego também é muito presente, é algo que está presente a ambos os assentamentos. Muitas vezes as pessoas deixam de conseguir um emprego por morarem no lugar em que vivem. E todos os outros nesses contextos, né, que eu já tinha mencionado, assim como o medo do despejo, por não terem a segurança realmente da posse das suas casas. Essas pessoas têm um medo frequente de serem despejadas e serem realocadas. Foi no caso que aconteceu, principalmente relacionado às pessoas que ainda permaneceram na cidade de Lona. Porque, como a Clarice já tinha comentado, a cidade de Lona é uma favela que reside, né, na cidade universitária, aqui em Maceió, e essas pessoas foram realocadas para um conjunto habitacional no Benedito Bentes. Então, essa vulnerabilidade construtiva e esse medo do despejo é muito relacionado às pessoas que permaneceram na favela, em vez de irem para o conjunto habitacional. Pode passar. E aqui o último relato, né, dos assentamentos. Os que moram ali no conjunto têm casa para morar, têm empregos, e aqui na favela a gente vive de catação de lixo, quando tem serviço de limpeza. A gente limpa ali no Eustáquio. Mas quando tem emprego, eles não chamam porque pensam que a gente aqui da favela é ladrão. Aí não tem como trabalhar. Aqui é o relato de uma pessoa que ela permaneceu, né, na cidade de Lona, ela não foi para a cidade de Sorriso, e ela mostra, né, essa diferença entre o tratamento das pessoas que permaneceram e das pessoas que foram realocadas também. Pode passar.
e aqui só a incidência dos temas. No 2003 a gente tem principalmente relacionado à criminalidade, a falta de educação e o desemprego. Já em 2018, a gente tem também o desemprego e a criminalidade, eles permanecem, né, como um dos principais temas recorrentes, e a falta de acesso à saúde, ela aparece, né, como um terceiro lugar mais recorrente. Pode passar. Trazendo novamente essas perspectivas de futuro, e no caso da análise das... Em 2018, 2022, a gente já está tratando da cidade de Sorriso 1, que é para onde foi realocada essa população. Então, a população que antes residia na bairro cidade universitária, nessa ocupação, que tinha toda essa luta por moradia, ela é realocada para um outro bairro distante, para o Benedito Bentes, para esse conjunto que é o Cidade Sorriso 1, e aí a gente tem uma mudança nessas perspectivas, maior que os outros conjuntos citados, maior que os outros assentamentos citados, justamente por a gente estar tratando de 2 territórios diferentes nos 2 períodos diferentes. Então, no primeiro grupo, a gente vê que essa preocupação pela casa própria, ela ocupa quase 50% das perspectivas de futuro, das expectativas de futuro, dos desejos, mas já em 2018, já quando a gente já tem esse conjunto efetivado, a gente não tem mais essa preocupação com a casa própria, porque os moradores já têm a garantia dessa casa própria. Mas aí eles começam a se preocupar com o emprego, com a saúde, e também com o futuro dos filhos, que é algo constante desde dos outros assentamentos, como a gente vem percebendo. Acho que, de uma maneira geral, foi isso. Não sei se a Mari tem alguma coisa mais para complementar. Pelo lançamento dela também. Tenho não. Nossa, muito obrigado, foi muito bom. Terminaram no último segundo. Mas também, hoje não teve muitas perguntas, assim, o que teve de perguntas a gente foi comentando no chat e acho que casou bem. A gente terminou no último segundo e não teve muita discussão, mas acho que amanhã todo mundo vai estar muito querendo participar e querendo fazer perguntas para o professor Kizuri, né? A Débora quer falar um pouquinho antes de a gente encerrar, que já está avançando o tempo. Não, eu só queria fechar e dizer a vocês que há muita coisa, muito material, as meninas condensaram, não sei que elas conseguiram aí fazer uma mágica, porque são muitas questões, são muitas histórias, são muitas coisas que estão ali, mas era a intenção de dar um panorama, né, do que é esse direito à cidade na prática, né, a ausência desse direito à cidade na prática. Então, é uma forma de entender e continuar com essa perspectiva, né, de ouvir. Né, ouvir porque, a partir da escuta, né, a gente consegue poder pensar em formas, né, de resolver as questões, de destravar esses entraves, né, do direito à cidade. Então, a escuta nos parece, sim, como algo fundamental. Né? A gente realmente gostaria de terminar na hora correta, né? Então, não temos muito espaço para discussão, mas a gente gostaria que vocês anotassem aí, tivessem isso aí anotado, para que amanhã a gente pudesse fazer uma discussão maior e mais aprofundada, né? E com os temas que, eventualmente, vocês tenham para levantar, né, sobre essa prática, né, essa pesquisa, né, que continua, né, ainda está em andamento, estamos essa semana iniciando um novo ciclo, né, mas que continua na observação, porque a partir da observação a gente pode pensar melhores políticas, melhores projetos, melhores formas, né, de abordar essa questão. Vinícius, você aí encerra. Não, então, por hoje é isso. Amanhã a gente tem a palestra do professor Kizuri e no final, o tempo que tiver, a gente usa para abrir e a gente quer ouvir também as pessoas o que acharam, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa que está na cabeça nesses 2 dias, adicionar alguma informação, amanhã a gente quer ter esse momento também, né? Vai ter um formulário de avaliação do curso no final para vocês colocarem sugestões, mas hoje é basicamente isso. Então, até amanhã. Boa noite, descansem.
Boa noite.